E aí, pessoal, boa noite. Oi, pessoal. Vou pegar meu chá aqui. Agora o Instagram tá com um negócio assim, ó. Ó o Cícero, acabei de ver o Ei, Cícero aqui. Cícero, E aí, Cícero, querido querido? amigo de Porto Alegre, trabalhador lá do Ah, resgate dos irmãos e dos cães, gatos. também vi o Galo. E aí, Galo, boa noite. Boa noite. O áudio está bom. Ó, o Cícero também já mandou a resposta aqui. Maravilha, querido, obrigado. Bom, gente, então como o Cícero já entrou e falou para nós aqui que o áudio está bom, nós podemos começar o culto do Evangelho no Lar de número 70. Gratidão, saudades. Saudades também, querido. Abração aí. É com muita, então, alegria que nós iniciamos o culto de hoje, com muita gratidão por todas essas semanas que nós temos passado aqui no Instagram, toda quinta-feira, comentando o texto do Evangelho no Lar. E com essa obra maravilhosa de Kardec, que é a terceira da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, para quem está começando conosco, para quem não estava na semana passada, nós estamos no segundo parágrafo dos comentários de Kardec do capítulo 15. Que é o item 3. Que bem lembrado, que é o item 3. Nós estamos no segundo parágrafo do item 3 do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer alguma coisa? Acabei de ver a Solange entrando aí, acho que dando boa noite. Aí, Solange, seu presente aí conosco. Hoje nós dois com seu presente, querida. Saudade, querida. Bom, gente, então, como o Geraldinho não quer trazer nenhuma consideração agora, eu vou fazer uma prece e depois da prece nós entramos propriamente no texto. Lembrando sempre, já que nós vamos iniciar a oração, que no Evangelho no Lar nós recomendamos a todos, como fazem os espíritos, que deixem uma jarra de água, um copo de água, para que essa água seja fluidificada, crendo sempre que nós sempre recebemos aquilo de que os nossos espíritos precisam. Então, vamos lá, gente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o meigo nazareno, príncipe da paz, a luz do mundo, pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite, sempre, Jesus, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, e sempre, Mestre, implorando aqui de joelhos para que o Senhor esteja conosco e para que os nossos corações sejam capazes de registrar a tua presença, a presença do teu Santo Espírito. Nós queremos, Jesus, nessa hora, na união, diante da união de pensamentos sinceros aqui, como essa família que nós somos, buscando rearticulação no espaço e no tempo, buscando redenção espiritual, rogar a Jesus as tuas bênçãos em nosso favor, pedir, Mestre, para que o Senhor esteja conosco, tocando e abrindo as nossas consciências, para que nós sejamos capazes de absorver os lindos ensinamentos do Santo Evangelho segundo o Espiritismo. Nós queremos, Jesus, um dia apresentarmos-nos todos diante do Senhor como servos dignos e honestos. Nós queremos muito, Mestre, continuar os nossos trabalhos aqui na face dessa terra em Teu nome. E por isso, Senhor, nós pedimos um acréscimo, mais uma vez, um acréscimo de forças vindas do Teu coração em nosso favor, para que nós sejamos capazes de trabalhar aqui, sempre olhando para quem precisa, sempre sabendo discernir o que é espiritual daquilo que é material, sempre, Jesus, na humildade que o Senhor nos ensinou, tentando no máximo das nossas forças imitar tudo aquilo que o Senhor nos deixou de exemplo. Ajuda-nos, Jesus, a levar o teu santo evangelho a todos aqueles cujas almas têm sede dessa água viva que o Senhor nos oferece, que se transforma numa fonte dentro dos nossos espíritos,
da qual nunca para de jorrar essa água que para sempre sacia a nossa sede. Como, Jesus, Pedro te disse, para onde nós iremos depois de tê-lo conhecido, Mestre, se nós não temos para onde voltar? Porque só o Senhor traz às nossas vidas a verdadeira palavra de vida eterna. E nós cremos, Jesus, em tudo aquilo que o Senhor nos legou. E é a vontade sincera, Mestre, dos nossos corações viver de acordo com os teus postulados. Então, Mestre, por misericórdia, ajuda-nos hoje e sempre. E ainda, Jesus, antes de nós iniciarmos aqui, nós queremos pedir por todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo nessa hora. Que a paz, Jesus, que provém diretamente do teu coração, caia sobre as nossas cabeças, trazendo a certeza de que tudo passa e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Nós chamamos muito, Jesus, muito mesmo. Sê conosco, Mestre, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Que assim seja. Assim seja. Só tomar um golinho aqui. Bom, pessoal, então nós vamos entrar agora no texto propriamente. Como eu disse anteriormente, nós estamos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, iniciando agora o parágrafo que se inicia assim. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Só um segundo. Da alegoria. A homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Acho que convém. Convém? É porque a gente já falou bastante dessas imagens, né? Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado. Já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. É muito interessante esse comentário aqui final de Allan Kardec, neste item 3, que comenta, por sua vez, a parábola do bom samaritano. E nós vamos ver que, novamente,
ele está repisando, começando de trás para diante, né? Uhum. Ele está repisando o que ele havia exposto no Livro dos Espíritos e havia também indiretamente explicado no Livro dos Médiuns, uma vez que o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, é o terceiro livro que ele publica. Ele já estava, como eu disse aqui, repisando uma informação dos espíritos superiores que o orgulho e o egoísmo são a fonte de todos os males. E eles representam o materialismo terrestre que o Espiritismo, como consolador cristão, prometido por Jesus, veio combater a partir do século XIX. E como que ele vai combater isso? Mostrando o cerne do cristianismo, a condição sine qua non pela qual nós iremos, de fato, nos tornar cristãos. Ou seja, não pela aparência exterior, não pelo modo de nossa crença, se somos católicos apostólicos romanos, se somos católicos ortodoxos, se somos protestantes desta ou daquela igreja reformada, se somos espíritas cristãos ou umbandistas cristãos. Isto, de fato, não vai importar. A forma como nós adoramos a Deus, ela é única e particular e depende claramente do entendimento de cada criatura na sua busca pelas coisas celestes. Se o modo como a pessoa ora tem esses ou aqueles rituais, ou deixa de tê-los, como é o caso nosso no Espiritismo, é importante para a nossa compreensão, mas ele é condição que nos garante a evolução espiritual, a libertação espiritual? Não. Por quê? A semelhança do que foi contado por Jesus na parábola do bom samaritano, aquele que agiu conforme a vontade de Deus foi aquele que agiu com caridade diante do irmão caído. Ele não pergunta quem é o irmão, ele não inquire o nome, a procedência daquele irmão, ele não sabe a crença daquele irmão, a cultura, se o irmão tinha posses ou não, se ele era um doutor da lei ou um miserável, uma vez que ele estava desacordado, abatido e roubado, não é? Provavelmente sangrando, e ele estava ali necessitado do quê? De um apoio fraterno, solidário, de alguém que o tirasse da beira da estrada e o levasse para uma pousada, de alguém que o levasse para ser tratado, independentemente dele estar desacordado ou não. E quem agiu assim na parábola de Jesus foi justamente aquele que era mal visto pelos hebreus, que era o samaritano. Na Samaria, dentre as 12 tribos de Judá, que se transformaram em 12 casas, não é, do povo israelense, havia a tribo da Samaria, que ela seguia determinados preceitos que eram diversos do restante das outras 11 casas de Judá, não é? Eles, por exemplo, somente aceitavam a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés e nada mais. Eles tinham interpretações sobre as falas de Moisés controversas para os judeus, os hebreus tradicionais de Jerusalém, né? Por isso eles eram considerados pessoas detestáveis, porque não comungavam com os mesmos ideais, as mesmas interpretações dos doutores da lei de Jerusalém. E Jesus, de propósito, o coloca nessa posição do único, porque antes dele havia passado o quê? Havia passado um doutor da lei. Sacerdote e levita. O sacerdote.
havia passado um levita que cuidava justamente do templo de Jerusalém, e nenhum dos dois teve solidariedade, teve caridade para com o homem caído na estrada. O único que passou, que desceu do seu cavalo e acudiu o irmão, foi justamente o irmão samaritano, e ele, para toda a eternidade, ficará lembrado como o bom samaritano. É demais isso. Né? Então, e daí ele pergunta, né, como juiz, diante dessa parábola, perguntando aos seus discípulos, qual desses agiu conforme a minha vontade, conforme a vontade de Jesus e de Deus? E a resposta, aquele que agiu com caridade. E o Geraldinho está lembrando essa parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, nós falamos sobre ela há algumas semanas, e é interessante porque ele pergunta, né, no início dessa conversa, ele pergunta, Jesus, como eu devo interpretar a lei? Jesus fala, como você a interpreta? E aí ele fala, mas como ele fica constrangido, ele pergunta, né, depois de falar tudo aquilo que ele já falou, ama a Deus, ama o seu próximo, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Então, quando ele faz essa pergunta, Jesus, para deixar claro, vou te mostrar quem é seu próximo, aquele que você não ajudou, mas aqueles que vocês consideram um herético, fez o que vocês deveriam ter feito. E é muito interessante quando Kardec faz essa análise, que eu acredito muito nisso, uma análise mais adequada, que como vocês se lembram, eu imagino, nós passamos por Mateus 25, né, dá comida a quem tem fome, dá água a quem tem sede, dá roupa a quem precisa de vestir, que é quando Jesus faz o julgamento das nações, são essas figuras sobre as quais Kardec está falando conosco, e depois a parábola do bom samaritano. Agora, essa interpretação de Kardec de que não existem requisitos outros que não a prática da caridade para salvação, que é a redenção dos nossos espíritos, é de fato a interpretação mais adequada. O nosso caminho é esse, a prática ativa do amor na caridade. Enquanto o Geraldinho estava falando, nós estávamos no Centro Espírita, essa semana passada, na verdade, e eu achei muito interessante porque nós estávamos falando do Evangelho, nós estávamos tendo essa conversa, e um irmão me perguntou, mas e o batismo? Eu queria que você explicasse sobre o batismo, porque o batismo aparece na doutrina como esse requisito material sem o qual as pessoas não receberiam a salvação, não seriam salvas. Então, eu preciso do batismo, ele trouxe essa questão. E o batismo? Nós entramos nesse requisito material que é considerado por algumas tradições cristãs, por algumas escolas religiosas no cristianismo, como necessário à salvação. E aí, gente, a gente vai entrar nisso aqui para entrar nesse contexto que Kardec está explicando, mas, como a gente sempre fala, com muito respeito a quem acredita de uma forma diferente, a quem pensa diferentemente daquilo que nós pensamos. Mas o batismo, ele é um requisito material na tradição dos hebreus. Então, quando João Batista aparece batizando no deserto, fazendo seus discípulos e batizando eles, e batiza Jesus, nós precisamos considerar um relato do Evangelho de João que deixa claro para nós que Jesus não batizou ninguém. Exatamente. Jesus não batizou. O próprio Cristo não realizou nenhum batismo. Exatamente, Jesus não batizou. E essa informação nós temos ela categórica, disposta no Evangelho de João. E quando perguntam para João Batista sobre ele mesmo e sobre Jesus estar batizando, João Batista é claro, após mim vem um que é maior do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desamarrar. E aí João Batista fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo, esse batismo no fogo, sobre o qual João Batista fala, é aquilo que depura a nossa matéria. Jesus vem para a transição planetária se consumar, porque com o postulado cristão dito pelas bocas do Messias, nós percorremos um caminho que é de depuração da matéria. O fogo é aquilo que consome a matéria. E o nosso caminho, na caminhada cristã, é espiritual. Então a nossa matéria vai cada vez mais diminuir e o nosso espírito vai se engrandecer, vai tomar corpo, vai evoluir. Essa é a proposta de Jesus.
Então fica óbvio que se a proposta de Jesus é o Espírito, adorar o Pai em espírito e em verdade, como nós temos lá no capítulo 4 do Evangelho de João, é óbvio que não existem requisitos materiais para a nossa redenção espiritual. Nosso caminho é outro, não existem. Exatamente. E ao contrário, qual que seria então o batismo de Jesus em verdade e vida? É justamente a experiência da caridade, né? Ou então também o batismo pelo fogo, né? É que consome isso aqui, ó, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. O fogo destrói. Que é a provação, que é a expiação, que depura o espírito nas reencarnações reparadoras. Consome matéria. Não é? Então, o Espiritismo nos esclarece isso em espírito e em verdade, que nós somente seremos realmente convertidos ao cristianismo quando Cristo estiver vivendo em nós. Ou seja, quando a sua palavra sair de nossa boca espontaneamente, quando o seu amor tocar os nossos corações espontaneamente, mesmo diante da calúnia, da perseguição, Isso que eu estava pensando. mesmo diante da incompreensão de todos os problemas do mundo, mesmo diante vamos dizer assim, dos obstáculos do mundo que se interpõem diante de nossa estrada, para que nós saibamos exercitar com Cristo a paciência, a resignação, a fé, a confiança em Deus. Aí é Jesus vivendo em nós. A ponto que Paulo de Tarso nos exemplifica isso quando ele diz: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Exatamente, isso é o ápice. Então esse é o ápice da conversão. Exatamente, né? aqui na Essa Terra. conversão é que nós precisamos entender que é o batismo de Jesus. Exatamente. Espírito Santo e fogo. Quer dizer, o Espírito Santo seria isso, e o fogo a depuração pela expiação ou pela própria provação da corrigenda dos nossos males de outras vidas que nós iremos reparar nesta encarnação. E é interessante que há uma certa literariedade nessas palavras, porque quando nós estudamos, por exemplo, um livro como Evolução em Dois Mundos, há de fato uma desmaterialização. O nosso caminho é de perder matéria, de estarmos mais etéreos diante da presença de Deus. Então, essa figura do fogo, para nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, ela é muito apropriada. E é claro que esse fogo que consome a nossa matéria, é como o Geraldinho falou, ele vai se manifestar nas expiações, nas provas, porque a gente vai se depurando. Ao longo da história, muita gente interpretou isso na forma literal, construindo fogueiras de perseguição e morte, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ainda mais falando de Joana d'Arc, né, que a gente estava comentando. E hoje, inclusive, hoje, dia 30 de maio, é o dia dedicado a Joana d'Arc, considerada santa pela Igreja Católica e também considerada padroeira da França. Ela, junto com Teresinha de Lisieux, são as duas padroeiras da França. E ela, na explicação dos espíritos... Humberto de Campos e Miramês, principalmente. Não, mas antes, né? Quem recebeu a primeira informação... é verdade, teve irmãs. Quem recebeu a primeira informação e o Leão de Joana d'Arc fora, na realidade, olha a expiação pelo fogo, a depuração pelo fogo, exatamente. Né? Nesse sentido literal, mas também espiritual, porque ela era a reencarnação do espírito de Judas Iscariotes. E foi vendida por 30 moedas. Né? E ela passou pelas mesmas perseguições, calúnia, ela não devia nada. Ela era uma grande médium. Era uma grande médium, fazia curas como Jesus fez, falava com os espíritos superiores como Jesus falou, não é? A vida dela é uma miniatura da vida do Cristo. Ela foi uma apóstola, mesmo discípulo de Jesus. Assim como Jesus veio libertar espiritualmente os hebreus, ela veio libertar espiritualmente os franceses. Do jugo inglês,
E, no entanto, ela foi vendida, ela foi traída, ela foi presa injustamente, como Jesus foi. Ela foi injustiçada por um tribunal inquisitorial absolutamente pervertido, como Jesus foi. E para acabar, não acabou numa cruz, mas acabou numa fogueira. Agora, qual obra você ia citar? Só para... E a obra é a obra que André Luiz... desculpe, não André Luiz. É a obra que o Léon Denis, na França, como médium psicógrafo, recebeu do espírito de Hermance de Faux, uma das médiuns de Allan Kardec, que já havia desencarnado naquela ocasião, que chama-se A Vida de Joana d'Arc. É um livro excelente, gente. E ela, como ela faleceu lá no século XVI, né? É Joana d'Arc. 16 ou 17? Vamos só confirmar, mas eu acho que sim. E nesse dia 30 de maio, e faleceu pela fogueira, né? E nós temos a informação de Humberto de Campos, e também de outros espíritos, Miramês, né? Que ela não sofreu nada na fogueira. Não, é 15 mesmo, é isso que eu pensei. Século XV. É 15 mesmo. Século XV. Um pouquinho antes. Então, foi no século XV. Ela vai, naturalmente, ser resgatada pelo Cristo. Né? É porque isso é bonito, porque ela não sofre nada. O Espírito Miramês, em um livro do qual nós gostamos muito, que é o Francisco de Assis, conta pra gente que a Joana d'Arc, quando estava na fogueira, viu o céu se abrindo. E o Cristo, os espíritos superiores, vindo buscá-la. Ela não sentiu as chamas. Então é muito bonito porque a gente vê a redenção espiritual mesmo de Judas Iscariotes, desse espírito que é tão caro à tradição cristã. É muito bonito isso. Muito bonito. E depois ele vai ser entrevistado por Humberto de Campos. Isso é maravilhoso. Né? A entrevista a Judas Iscariotes, quando ele vem à Terra meditar. Então, são informações muito bonitas que nos mostram que todos nós teremos o nosso caminho de libertação espiritual e de redenção suprema com Cristo. Não sabemos quanto tempo nós levaremos para obter essa alforria, né? Esse alvará de alforria espiritual. Oxalá todos nós possamos apressar esse tempo o mais rápido possível. Mas para isto, nós temos que executar isto que Jesus exemplifica e que está muito bem explicado por Kardec neste item 3 das suas considerações sobre a parábola do bom samaritano. Né? Quando ele fala que quando nós chegarmos, naturalmente, diante do juiz supremo, que é Deus, ou diante de um tribunal absolutamente justo e de grande sabedoria no mundo maior, não nos será questionada qualquer formalidade exterior. Não nos será observado se nós fomos desta ou daquela fé, se fomos batizados segundo esta ou aquela tradição, se batemos no peito falando que éramos seguidores do Cristo ou não, é? Se éramos de escolas reformadas, ou escolas católicas, ou escolas espíritas, ou não. Mas a única inquirição da qual nós não fugiremos é aquela pergunta, não é? Que é a pergunta que todos nós um dia teremos que nos defrontar com ela. Nós praticamos a caridade? Quantas lágrimas nós secamos no mundo terrestre? Não é? Esta é a pergunta. E quando a gente puder respondê-la com sinceridade, nós passaremos naturalmente à direita. E que é aí a separação do joio do trigo, né?
que Jesus fala, passaremos à direita. E o João lembrou muito bem aquela fala anterior, que está em Mateus, né? 25. Mateus 25, que é: nós demos água a quem teve sede, Exatamente. nós demos de comer a quem teve fome, nós saciamos aqueles que têm fome de justiça, Pois é. né? E sede de reparação. Nós agimos com misericórdia diante dos defeitos ou diante dos vícios alheios. Nós agimos como pacificadores em nossa sociedade ou não? Nós fomos na terra mansos de coração? Nós agimos com mansuetude? Nós guardamos a paz de espírito? Nós fomos cheios de humildade? E isso que vai ser perguntado para nós. Nós visitamos os encarcerados? Nós tivemos piedade para com os criminosos? Então, essas questões é que serão respondidas por nós. Se nós respondermos todas elas positivamente, nós estaremos consagrados como reais servidores do Cristo. Agora, o Geraldinho trouxe uma palavra nessa explicação dele que é muito importante, que é a sinceridade. Porque, no fundo, não existem parâmetros materiais para nós mensurarmos nada disso. É a sinceridade do coração que importa. Quando o Geraldinho estava falando, logo no início, quando ele trouxe essa palavra sinceridade, eu me lembrei de cara do óbolo da viúva. Daquela que deu 2 moedas, mas deu mais do que todos os outros. E quando o Geraldinho retomou essa figura que o Cristo traz em Mateus 25, eu me lembrei de outro momento do Evangelho em que aqueles que estariam relegados ao choro e ao ranger de dentes falam para Jesus: mas mestre, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós fizemos assim e aquilo. E Jesus diz para eles: afastai-vos de mim porque não vos conheço. E quando Geraldinho trouxe essa parábola, essa imagem forte de Mateus 25, a gente precisa se lembrar que aqueles que são relegados à esquerda, ao choro e ranger de dentes, eles também perguntam: mas mestre, quando nós te vimos com fome, com sede, precisando de roupa, precisando de visita na prisão, quando nós te vimos assim? Então, é o que o Geraldinho falou, é a sinceridade de fazer sem esperar nada em troca, de fazer a caridade pela caridade, de fazer o bem pelo bem e sempre esperando apenas uma recompensa de Deus. Porque se existe um fundo no nosso coração que quer recompensa do mundo, vaidade, orgulho, egoísmo, então isso que o Geraldinho colocou, esse requisito que é muito importante, a sinceridade, ela cai. E sem sinceridade, essa caridade ela não está sendo praticada da maneira correta. E nós precisamos nos lembrar do capítulo 6 de Mateus, quando Jesus nos ensina a praticar a caridade, admitindo que nós somos tão medíocres aqui no planeta Terra que até a caridade nós desvirtuamos em muita vaidade, em muita aparência, se nós não tivermos o conselho e a advertência do Cristo. Exato. E nós aqui no Brasil hoje estamos tendo a oportunidade de vivenciar isso. O nosso querido estado do Rio Grande do Sul e também partes de Santa Catarina, e agora o Uruguai, países vizinhos como Uruguai e Argentina estão sofrendo inundações terríveis, continuam sofrendo. Nosso amigo Cícero, que está nos acompanhando hoje, Cícero Pimentel Damin, que tem desde a primeira hora socorrido com os seus próprios recursos, a sua caminhonete, o seu barco, os nossos irmãos gaúchos presos em suas casas inundadas, ou mesmo os animaizinhos domésticos largados ao léu, né, à revelia, sem comida, sem assistência, às vezes com só a cabeça fora d'água. Hoje mesmo ele nos mandou um vídeo de Porto Alegre, mostrando o prédio onde ele trabalha como advogado, ainda com água
alta, não é? Ainda com a água ingressando no hall da entrada do prédio. Então, nesse período todo, que já vai mais de um mês, lembrando que a grande inundação que começou no norte do estado, do Rio Grande do Sul, e foi descendo para atingir Porto Alegre, depois atingiu as cidades do sul do estado, como Pelotas, Rio Grande. Tudo isso aconteceu na primeira semana de maio, e nós estamos já no final de maio. No final de maio, no último dia. Até hoje, o aeroporto de Porto Alegre está debaixo d'água, minha gente. E a gente há de perguntar quem são aqueles que estão ajudando o povo gaúcho. É aquela história. Ajudando Cristo. Quem são os bons samaritanos que estão socorrendo realmente o povo hoje? Então é isso que vale, é isso que demonstra para nós que, de fato, o Brasil é, sim, coração do mundo e pátria do Evangelho. Exatamente. Porque, conforme está no livro de Chico Xavier, com este mesmo nome, de autoria de Humberto de Campos, o sinal da cruz estaria no coração generoso deste povo magnífico, de norte a sul do Brasil, que age com solidariedade e amor nas ocasiões em que é chamado a fazê-lo, não é? Exatamente. E não espera por autoridades, não fica comodamente instalado em suas residências, ele parte para a ação fraterna, solidária, justa, ele faz alguma coisa, ele resgata, ele arregaça as mangas, ele põe-se na lama, não é? Molha-se para acudir o outro. Deixa a família, a própria família, né? Deixa responsabilidades que podem ser adiadas para atender à solicitação de urgência dos irmãos em maior necessidade e parte para a ação fraterna, sem remuneração, sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento público. E isso nós vimos de norte a sul do Brasil, uma vez que todos os estados brasileiros, a própria população brasileira se movimentou, não é? Mandando mantimentos, organizando caminhões que transportaram doações, e até hoje, né, mandando helicópteros, aviões, drones. Também jet skis, barcos. A própria população se movimentou para dar a mão àqueles que estavam caídos ou sofridos, sem poderem reagir à beira dessa catástrofe, dessa tragédia nacional que será lembrada para sempre, não é? Nós sabemos, até um irmão nosso me pediu que gravasse alguma coisa para que pudesse esclarecer as interrogações de muita gente. Ele, também gaúcho, tem visto isso, tem sido questionado, ele é espírita, nos escreveu no Instagram e falou conosco: Geraldinho, nós não temos voz, porque quando a gente vai explicar alguma coisa, as pessoas não consideram. Mas vocês que têm aí este canal, que é o TV Saber Espiritismo, o portal Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte, da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, que tem essa comunicação com o público, poderia explicar para nós que estamos sofrendo essa provação, essa expiação coletiva, quais as razões para isto. E é claro que nós, como seres humanos comuns, como vocês, não temos as respostas para tudo. Mas nós temos a doutrina dos Espíritos, o consolo, que nos explica as prováveis razões para a expiação coletiva, para a prova da coletividade gaúcha, ou mesmo
catarinense, ou mesmo uruguaia e argentina, que estão passando por essa inundação recorde, uma vez que nós temos que nos lembrar o seguinte: na justiça divina não existe injustiça. Deus não pode ser injusto. Então, tudo o que acontece tem a permissão divina para acontecer. E nós não temos, o Chico Xavier dizia isso, né? Nós não temos ainda cabeça para ingressar na mente divina, para compreender os sagrados desígnios de Deus. Mas nós temos as informações compiladas por Allan Kardec no século XIX que nos fazem, pelo menos, compreender isto, que Deus há que ser soberanamente justo e bom. E que não existe nada que aconteça que não possa ter uma explicação plausível, justificada, dentro da lei de causa, efeito, ação e reação. Então, sim, nós todos estamos abraçando os nossos irmãos do sul do país e de outras nações, porque também temos a Itália inundada, o norte da Itália. Nós temos partes da Alemanha debaixo d'água, partes da Rússia. Nós temos nos Estados Unidos da América do Norte o estado do Texas, parcialmente inundado, proximamente à cidade de Houston. Então, nós temos que reconhecer com Allan Kardec, que ele coloca isso no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no último capítulo, os tempos são chegados, sinais dos tempos, capítulo 18, sobre os flagelos diversos. Ele inclui no rol dos flagelos diversos, flagelos coletivos, as inundações. Vejam bem, está lá escrito por Allan Kardec no seu último livro. Então, as inundações são, sim, provações coletivas, expiações coletivas, consideradas como flagelos diversos que apressam o desenvolvimento dos seres humanos que habitam essas regiões. Até mesmo despertando a solidariedade. De forma ampla. Aconteceu, não é? Esses corações todos, gaúchos, catarinenses, e outros de outros estados que são co-irmãos, que foram despertados na caridade, estão também sob uma prova, a prova de exercitar a caridade sem paga. Isso é prova. Isso é uma prova. Aquele que cruzou o braço está dentro do egoísmo, não passou na prova, e do orgulho e da vaidade. Ele fechou-se em si mesmo. Mas aquele que arregaçou as mangas e partiu para socorro dos seus irmãos do caminho, esse venceu a prova. Despertou em si uma força nova, uma força cristã, que está batizando-o neste momento com o Cristo de Deus no imo do seu próprio coração. E isso mostra que o Brasil é sim, de fato, essa nação, pátria do Evangelho, coração do mundo, porque nós estamos vendo isso desabrochar. Só para concluir o meu pensamento, então nós sabemos que existe uma justiça soberana de Deus. Nós muitas vezes não temos noção dos seus meandros profundos, não é? E essas especulações nessa hora não convém, né? Convém. Mas provavelmente nós sabemos que é um resgate coletivo. Exato. De algum débito que foi coletivo também no passado dessas populações. Eu acho que essa perspectiva que o Geraldinho está nos trazendo, nos relembrando do Espiritismo como consolador, é a mais adequada nesses momentos, gente. Como ele falou, há muitos pedidos de respostas, nesses termos mais categóricos, no sentido de o que houve, o que aconteceu, o que foi feito para uma punição. Não é assim que funciona, pessoal.
Esse olho por olho, dente por dente, é o Velho Testamento. Com Jesus, nosso caminho é outro, e não obstante nós sabermos da lei de ação e reação. Mas eu acho que o principal ponto é isso que o Geraldinho colocou. Na dinâmica cristã, se existem expiações, existe a prova para todo mundo que está convivendo com aquele que expia, de abrandar essa expiação, de trazer caridade, de agir exatamente como o samaritano fez com aquele que estava caído. Tocado, exatamente. Do coração e foi socorrido. Exatamente, de ver que ali tem um próximo. Porque essa coisa do karma estanque, eu vejo o outro passando, não, é o karma dele. Isso não é cristianismo. O cristianismo é a caridade ativa, o amor ativo. E nós devemos agir sempre que nós vemos alguém precisando de socorro. E o que o Geraldinho falou, se a dinâmica do planeta é essa, de provas e de expiações, se existe a expiação, isso precisa ficar cravado no nosso coração. Se existe a expiação, existe a prova do auxílio. E se nós não auxiliarmos, nós não passaremos nessa prova. Já contei aqui mais de uma vez. E eu acho que é importante. Eu acho que é importante contar. Eu estava em Uberaba, na casa de Chico Xavier, quando chegou um companheiro de São Paulo, que eu não tinha conhecimento com ele, mas ele era, pelo visto, amigo do Chico, e ele veio contando para o Chico Xavier que ele tinha estado na Índia por um largo período e que voltou da Índia bastante incomodado com a interpretação hinduísta a respeito do karma. E ele explicou ao Chico que ele questionou lá os guias turísticos, porque ele viu muita gente passando mal na rua e ninguém auxiliando-as, né? Ninguém socorrendo. E ele ficou muito incomodado com isso e questionou os guias turísticos, as pessoas indianas com as quais ele teve relacionamento durante a viagem, por que não acontecia alguém ali para intervir naquele sofrimento momentâneo ou transitório. E foi explicado a ele que na compreensão deles indianos, no hinduísmo, aquelas pessoas estavam passando pelo karma, né, que não poderia ser modificado por eles. Se não cabe a mim, se ele fez, ele está pagando, essa então, ideia. Se a pessoa estava passando por aquele sofrimento imediato ali na rua, era um karma dela e ninguém tinha, vamos dizer assim, a possibilidade... Acho que o direito, né, de intervir. De intervir naquele karma, porque aquele karma era benéfico para ela, para o espírito dela. Pois bem, e ele achou isso um absurdo, porque onde está o amor, a solidariedade, não é? E é, de certa forma, um pouco de frieza de interpretação pela via do sentimento da indiferença. Exatamente. Então ele fez essa questão ao Chico. E o Chico, muito sábio, como ele sempre foi, né? Parou, ouviu a história toda, ficou em silêncio por algum tempo e respondeu assim: os indianos estão corretos quando eles consideram que a lei do karma, que nós espíritas cristãos chamamos de lei de causa e efeito, ação e reação, de fato existe, e pela qual a cada um de nós, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, será dado segundo as próprias obras. Então, neste capítulo, neste particular, eles estão corretos. Onde eles erram, por desconhecimento, vejam bem, porque eles não são cristãos. Eles não são cristãos, exatamente. Nós é que somos. Nós é que somos. Porque o fulano de São Paulo tinha perguntado ao Chico como harmonizar a interpretação hinduísta com a nossa interpretação kardeciana. Porque existe uma lógica no hinduísmo, é a lógica da ação e reação. O que é isso? Como disse o Chico, eles estão corretos nesse ponto. Errados num sentido, mas por ignorância do que Jesus pregou. Né? Se eles conhecessem a Jesus... E esse mandamento. E o mandamento de Jesus, se eles conhecessem a parábola do bom samaritano, provavelmente eles modificariam a maneira de agir. Não é?
E o Chico então prosseguiu. Acontece que com Jesus, que o Espiritismo reflete nos dias de hoje como a revivescência do Cristo em tempos modernos, o Espiritismo sendo consolador prometido pelo Cristo, nas palavras de Allan Kardec, nós vamos compreender que, se o karma daquele que está sofrendo uma expiação de fato existe, E existe. não é? Ninguém vai duvidar da justiça divina, e ela é soberanamente justa, boa e sábia, não é? Se ele existe, por sua vez, o karma de quem vê o sofrimento alheio é a obrigação de minorá-lo. Exatamente. Veja bem, Que para nós é a prova, né, no Espiritismo. que é a prova do amor, Do amor, da da fraternidade, caridade. Exatamente. da solidariedade legítima, Da ajuda pura, mesmo, né? desinteressada, né? Então nós que estamos vendo o sofrimento hoje dos gaúchos, dos uruguaios, dos catarinenses e de alguma parte dos argentinos, nós temos uma obrigação moral, Moral. né, com Cristo, de fazermos alguma coisa, de movimentarmos nossas forças para socorrer os nossos irmãos que estão em necessidade. Aliás, o Chico dizia que a caridade é o amor em ação. Não é? Não adianta nada você dizer que tem amor. Ah, eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho um coração muito bom, eu amo as pessoas que se aproximam de mim. Mas quando você vê o sofrimento, você cruza os braços e passa. Exatamente. Porque aí você está agindo conforme o levita e o fariseu, Hipocrisia. que é hipocrisia. Falar amor da Exato. boca para E não fora fazer. é hipocrisia. E não realizá-la no coração, no sentimento, é hipocrisia. É por isso, gente, que antes de falar do Mateus 25 e toda essa lição, em Mateus 23, nós temos aquele texto longo de Jesus falando para os fariseus e mestres da lei. Quando ele começa assim, fariseus e mestres da lei, hipócritas. E várias vezes ele chama eles de hipócritas, justamente pelo que o Zé Rodinho está falando. Falam e não fazem. Mas por quê? Por que Jesus era duro com eles? Eles conheciam. Porque eles conheciam a lei. Conheciam a lei. Não é? E pregavam a lei, que é pior. Exatamente. Tem uma outra passagem que ele diz assim, ó raça de víboras, né? Até quando Vos vos suportarei? suportarei? Exatamente. Então, minha gente, a coisa é muito séria. Nós não podemos agir como fariseus, como levitas, que conhecem a lei e não a praticam. E quando o Geraldinho estava falando disso, gente, eu me lembrei de um momento que eu achei muito bonito do livro Francisco de Assis, psicografado pelo João Nunes Maia, de autoria do Espírito Miramês, em que Jesus, falando a Francisco de Assis, quando Francisco de Assis estava orando, fala assim para ele: o pior dos crimes é daquele que se colocou na posição de professor sem vontade e disponibilidade real de ensinar, que é pelo exemplo. Então, exatamente, pelo exemplo, né? Que arrasta. E o exemplo que arrasta, que convence, né? É o que? É justamente a ação no bem, a ação na caridade. Porque Kardec aqui termina este item 3 dizendo: já que coloca a caridade em primeiro lugar, no rol de todas as virtudes, em se referindo a Jesus, não é? Ele fala, é porque ela, a caridade, abrange implicitamente todas as outras virtudes, isto é, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência e a injustiça. Desculpe, a justiça. Né? E porque a caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E é bom lembrar, gente, que na interpretação de Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, quando ele traz o texto mais icônico sobre a caridade, porque nós sabemos que na tradução do grego, né, desse grego koine,
a palavra não é amor, ela é caridade. E Paulo de Tarso começa, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, eu nada seria. E no fim ele fala exatamente isso que Kardec está dizendo. De todas as virtudes, acima de todas, está a caridade. E eu quero a mãe de todas, acima de todas. Eu quero pontuar o que o Geraldinho disse, quando ele fala da justiça divina, que ele trouxe esse ponto lá do capítulo 16 de Mateus, e o instrutor Druso, no livro Ação e Reação, fala que a justiça divina ela pode se resumir de modo muito fidedigno, com muita honestidade, dignidade, nessa frase que o Geraldinho trouxe, que está nesse capítulo de Mateus. A cada um segundo suas obras. Então, daí ninguém foge. É uma frase do Cristo. Ninguém vai fugir disso, né? E eu quero ainda considerar o seguinte, para terminar aqui as nossas considerações. Sendo as outras virtudes filhas todas da caridade, vamos pensar aqui cada uma delas. Humildade, ou seja, você reconhecer sua mediocridade, a sua pequenez diante do mundo. Quando que você pode ter a oportunidade de exercer a humildade? Justamente no contato com os soberbos. Não é? Aqueles que agem com orgulho, aqueles que se colocam nas posições de comando do mundo e venham a agir perante você com soberba, com desconsideração, com desprezo. Se você os combate, você já perdeu a humildade. Jesus pede para dar outra face. Então, aí vem a brandura. A segunda virtude, que é a brandura. Né? Se alguém te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Porque se você oferecer a mesma face, você vai estar retribuindo violência com violência. O orgulho, né? Mas se você oferece a outra moeda, a outra face, você estará retribuindo mansidão, brandura diante da violência. Não é? A benevolência para com todos é você agir com bondade diante de todas as situações, inclusive diante daquelas situações mais complexas, onde, por exemplo, você vai facear obstáculos inúmeros no proceder das pessoas que você conhece e convive. Então, é você não se irritar, não se entregar à ira, não se entregar à perseguição, né? Agir com benevolência diante de todos os irmãos. A indulgência já é algo mais grave, porque diante da falta confessa alheia, né? Você não julgá-la, aprender a não julgá-la. Aprender, por exemplo, a orar para os seus inimigos. Isso é uma grande indulgência. Isso é muito difícil, né? Muito difícil. A indulgência realmente, como o Geraldinho está falando, ela tem relação com perdão. Com perdão. É você agir com perdão, orando para os seus inimigos. Imagine, orando para os seus perseguidores, orando pelos seus caluniadores. Claro, o próprio Kardec vai dizer que nós não vamos amar e nem tratar igual. Nem tratar igual como nós tratamos a quem nos ama, aqueles que nos desprezam. É porque Kardec fala, e aí até entra no próximo, que é a justiça, porque Kardec fala, pessoal, que se nós agíssemos dessa forma, nós estaríamos fomentando o mal, e nós temos que combater o mal na face dessa terra, o nosso caminho é esse. E o caminho do Cristo também é um caminho de justiça. Né? Que é o que ele colocou aqui por último. Kardec vai estudar isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, até ele coloca essa pergunta para um de seus guias espirituais, que é São Luís de França. E São Luís de França responde. Porque Kardec quer saber o seguinte: qual o limite diante do mal que eu posso intervir ou não? Pois é. Não é? Quando tem público, exatamente. Então, o Espírito São Luís vai responder a Kardec. Se o mal praticado apenas diz respeito a quem o praticou, é melhor esquecer e deixar. É uma coisa, exatamente. E só você mesmo, exatamente. Agora, quando esse mal diz respeito à coletividade,
É nossa obrigação combatê-lo. Isso também é caridade. Então é caridade. Porque você impede que a pessoa prossiga Exatamente. fazendo mal perante outras pessoas. Né? Exatamente. Então, para isso, nós temos o arcabouço Jurídico, legislativo e também de polícia e prisional. De penas, exatamente. De penas que são justas. Exatamente. Não é? Porque isso, gente, eu lembrei de uma conversa que nós tivemos no centro sobre o aborto há algum tempo, e de fato, eu acho que foi até a Silvana que trouxe esse comentário muito acertado, de que aqueles que são impedidos de agirem assim, por mais que seja vontade deles, quando eles desencarnarem, eles vão agradecer. Então tem que impedir o mal. Exatamente. Porque ele foi cerceado provisoriamente. Pro bem dele. Seja numa prisão, seja numa instituição de controle, né, no hospital psiquiátrico. Porque às vezes a pessoa tem um impulso violento, não é? E a vontade é fazer. E a vontade é fazer. Os assassinos em série e tal. Se ele não é restrito, ele vai continuar praticando. Exatamente. E vai continuar se complicando. Exatamente. Perante a lei, né? E aí? Ao passo que, quando ele é cerceado, naturalmente, o limite ali é imposto. Exatamente. Nós mesmos não estamos sob o limite da carne. De certa forma, a encarnação terrestre, ela não nos cerceou os poderes ou Com certeza. as potestades da alma, né? E exatamente as desvirtuações da alma, com toda certeza. Gente, vocês imaginem, por exemplo, se não houvesse dano físico por alcoolismo. Quem é alcoólatra, quem tem o vício, beberia infinitamente, possivelmente. E assim, para a gula, para a preguiça, para a sexualidade desregrada, as pessoas se entregariam sem limites, infinitamente. Mas é o que o Geraldinho falou, a carne já é o primeiro limite, porque ela sofre. O espírito está ali no jugo da carne, é difícil estar encarnado justamente porque esse limite é uma necessidade real de espíritos que ainda estão em evolução. Então nós temos que pensar também com Jesus que a justiça divina também é caridade. É. Foi o Geraldinho um dia falou na casa de Chico de uma forma muito bonita sobre essa caridade do não. O não pode ser a maior caridade que alguém receba na vida. E aí a gente lembra dos pais com os filhos, né? Muitos pais de hoje não sabem dizer o não. E eu digo a vocês por experiência própria, eu agradeço aos meus pais que foram bastante, vamos dizer assim, em muitas ocasiões, souberam enfaticamente dizer-nos não em família, e que isso para nós foi de grande benefício. Né? E os nãos do Chico. Os nãos do Chico. São muitos. Então, o não também é uma bela de uma caridade. Uma bela de uma caridade. Nos ensina a ter limites. Exatamente. Bom, gente, nós chegamos ao final dos nossos comentários, do nosso bate-papo despretensioso aqui com vocês, neste 70º culto do Evangelho de Jesus no nosso lar. 70 cultos. Né, que abrange também o lar de vocês, porque nós somos uma grande família. Exatamente. Que está ligada pelos laços sutilíssimos do amor fraterno, das reflexões profundas, no cristianismo redivivo pelo espiritismo cristão. E neste momento, você quer falar mais alguma coisa? Não, a última coisa que eu quero falar, gente, porque eu lembrei quando o Geraldinho estava falando, e o Geraldinho trouxe novamente, eu achei muito triste essa imagem que o Cícero mandou hoje, esse vídeo da água, né? E eu acho que nessas horas em que, por mais que a gente tenha esperança, por mais que a gente tenha fé, porque nós estávamos falando de Maria no centro essa semana, então por mais que no auge da nossa fé essa bênção não venha, esse sim não venha, não aconteça aquilo porque a gente sonha, como Maria fez aos pés da cruz, nós temos que nos submeter, todos nós, à vontade de Deus, aceitar que ela é soberana. Acho que o Geraldinho falou muito bem hoje de justiça divina e entender que essa explicação espírita é consolo para os nossos corações. É consolador. É muito consoladora essa explicação. E seguir como Maria, ajoelhada, quando ela diz: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Esse é um exemplo para todos nós, pessoal, nessas horas difíceis em que parece que por mais que a gente peça, a resposta não vem.
Semana que vem, pessoal, entraremos Deixa eu marcar. no mandamento maior. É outro item, a partir do item 4, E vai ser dia deste 6, né? capítulo 15, aliás, né, do capítulo 15 Capítulo do 15. Evangelho segundo o Espiritismo. Entraremos no comentário do subtítulo O Mandamento Maior do Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 6 de junho, Se hoje é sexta-feira. 30, né? Então, como é até 31, vai ser dia 6 de junho. Exato. Estaremos aqui. Estaremos juntos para essas preces. Então vamos fazer a nossa oração final, sossegando os nossos espíritos, para que eles, todos nós juntos, no mesmo abraço de amor e reconhecimento a Deus, possamos nos entregar à prece de agradecimento profundo, de gratidão imorredora, por esses instantes em que estivemos juntos, genuflexos em espírito, louvando a Deus pela palavra bendita da boa nova de Jesus em nossas estradas terrestres. Glória nós vos damos, Senhor e Mestre de todas as horas, por favorecer-nos com o teu evangelho de amor e sabedoria, a boa nova do teu coração crístico, que nos alcançou pelo entendimento e que nos liberta das pesadas fortalezas, das prisões do nosso eu egoístico, abrindo o cadeado de nossos vícios, de nossa ignorância, de nossa violência, na treva em que nos encontrávamos, afastando-nos da sombra do cárcere e abrindo-nos eternamente a porta estreita da nossa própria ressurreição, para que pudéssemos, com as tuas palavras que são espírito e vida, enxergar com os olhos puros da mansidão, com a pureza dos teus ensinos, a luz imortal que nos liberta de nossa inferioridade. Fazei, Senhor, que todos os esforços nos sejam facultados para vencer nesta caminhada redentora. Mas dignai-vos, Senhor, enviar-nos coragem e forças novas, redobrando a nossa fé sempre que os nossos espíritos estiverem vacilantes, sustentando-nos os braços ativos na caridade, na benevolência, na ação caritativa do bem, sempre que a tendência ao comodismo nos chame ao descanso impróprio. Impulsionai, Senhor, as nossas pernas desconjuntadas, para que nos levantemos do nosso imobilismo, a fim de que encontremos, sim, e para sempre, o teu caminho de verdade e vida, mostrando-nos as estradas do mundo, onde os sofredores de toda sorte, os caídos de tristeza e desânimo, desalentados e tristes, famintos e estropiados, obsedados de toda sorte, possam condoer os nossos sentimentos mais profundos, a fim de que em nós sejam tocadas as fibras mais íntimas das nossas próprias emoções
e a música celestial de vosso amor. Toque, toque sim os nossos sentimentos com o teu amor, Senhor, para que o vosso coração, enfim, bata dentro do nosso próprio coração, para que um dia nós possamos dizer de nós para conosco mesmos, diante de ti, nosso Mestre e Senhor, diante de vós e diante de nosso Pai Celestial. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E com a vossa glória, Senhor, que para sempre seja louvada, nós dizemos, Ave Cristo. Aqueles que aspiram a servir em tua seara de amor e luz, te glorificam e te saúdam para sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então depois dessa prece maravilhosa do Geraldinho, nós nos despedimos de vocês com sempre o compromisso de que semana que vem, na quinta-feira que vem, nós estaremos aqui às 8h30 da noite. Um grande abraço, até semana que vem. Beijo no coração, pessoal. Beijo. Abraço.